Oi, gente, vamos para mais uma aula de eletiva. Na nossa aula, eu vou contar a história dessa cientista, a Lillian Gilbreth. A história dela é um pouquinho diferente das outras pesquisadoras e a gente vai ver por quê. Acho que vocês vão gostar bastante. Eu não conhecia a história dela tão bem e fiquei surpresa com o desenrolar da história dela. Aqui temos um porta-retrato da Lillian. Ela era uma psicóloga e engenheira industrial especialista em eficiência. Era bastante conhecida por facilitar as coisas através de aperfeiçoamento de invenções já conhecidas. Ela foi uma das primeiras engenheiras do país dela de origem, os Estados Unidos, a ter um doutorado em psicologia e foi a primeira a trabalhar com psicologia industrial e organizacional. Ela e seu marido se opuseram ao método da época, o Taylorismo, porque eles consideraram o fator humano. Eles disseram, na tese deles, que para obter maior eficiência dos trabalhadores, deveriam considerar esses trabalhadores como humanos, não como máquinas, o jeito que era comum na época. Os principais aperfeiçoamentos de invenções de Lillian que são conhecidos até os dias de hoje e até hoje ajudam a gente são os pedais das lixeiras, as prateleiras das geladeiras e um abridor de latas elétrico. Bom, acho que esse abridor é o único que não faz parte do cotidiano. Porém, a lixeira, quando tem aquele pedalzinho, sabe, que você pisa e abre a tampa, esse pedalzinho foi ideia da Lillian. E as prateleiras da geladeira. Ela não inventou a geladeira, mas sabe essas prateleiras que você coloca, separa carne, legumes, até aquela que fica só os ovos? Isso tudo é acreditado a Lillian. Tá vendo o que é aperfeiçoar a invenção? Ela já tinha alguma coisa eficiente, como a geladeira. Ela melhorou, viu um simples detalhe que iria fazer toda a diferença. A vida e obra de Lillian pode ser dividida em 4 aspectos. O primeiro, que eu já falei bastante, é o trabalho, principalmente na psicologia industrial. Além de considerar o psicológico dos trabalhadores, ela também usou essa psicologia para o marketing de empresas bem conhecidas na época. A segunda questão que ela é bem conhecida é a gestão em economia doméstica. Tá vendo esse desenho à sua esquerda? É o triângulo de eficiência de uma cozinha. Ele é seguido até hoje. Ela falava que uma cozinha eficiente segue esse modelo. Em cada vértice do triângulo tem a pia, geladeira e fogão. Ela falava que dessa maneira a gente conseguia mais eficiência na cozinha, aproveitava melhor o espaço. Um fato interessante dessa gestão em economia doméstica é que ela colocava os filhos para ajudar no experimento. A terceira parte é que ela era voluntária e trabalhava pelo governo. Ela atuou na Segunda Guerra Mundial, dando conselhos sobre educação e trabalhando com a força feminina. E na Guerra da Coreia, ela montou um comitê de mulheres no serviço militar. A quarta parte é a docência, porque além disso tudo, ela ainda tirava um tempo para dar aula. Ela era apaixonada por lecionar. Ela foi professora titular de universidades importantes dos Estados Unidos. Esse era o marido de Lillian, Frank Bunker Gilbreth. Era um engenheiro industrial conhecido por ajudar Lillian em tudo que ela fez, né, da psicologia industrial. Ele também era interessado em aumentar a produção da indústria daquela maneira, considerando o fator humano dos empregados. Tá, mas por que eu tô falando do marido de Lillian, né? Porque tem um fato interessante sobre esse casal. Eles tiveram 12 filhos. Aí você pensa, tá, mas isso era comum para a época. Só que eles eram uma família tão fora do comum que eles originaram um livro biográfico, o Cheaper by the Dozen. A tradução
livre assim fica mais barato a dúzia. Esse livro não tem edição no Brasil, porém ele foi adaptado para os filmes Papai Batuta, de 1950, e 12 é Demais, em 2003. Bem filme Sessão da Tarde, né? Um fato interessante que quem escreveu o livro foi o filho do casal com a ajuda do irmão. E se você está se perguntando da onde veio o título desse livro, veio da piada favorita de Frank, né? O pai dos autores. Essa expressão significa que a dúzia é mais barata. E ela teve origem quando Frank estava no carro com seus 12 filhos e alguém parou ao lado e perguntou para que ele teve esse tanto de filho. Ele parou, pensou e respondeu que a dúzia é sempre mais barata, fazendo uma alusão à compra dos ovos. Se você comprar a unidade sozinha do ovo, o ovo é um preço. Agora, se você comprar a dúzia, a unidade sai mais barata. A unidade do ovo sai mais barata, né? Então, por isso surgiu essa expressão inglesa, cheaper by the dozen. Então, ele quis dizer que era mais barato ter 12 filhos do que um filho, uma piada interna da família. Na vida real tem um fato triste, que a segunda filha mais velha do casal morreu quando ela tinha 5 anos de idade. Claro que isso foi deixado de fora dos filmes, porque os filmes são comédias, né? Como eu disse, Sessão da Tarde. Frank morreu antes que a mulher e que os outros 11 filhos, e isso deu origem a outro livro, que tem esse título. Não vou me arriscar no inglês. E foi publicado em 1950, narrando as aventuras da família após a morte de Frank. E para encerrar, temos a filmografia sobre essa família um pouquinho fora do normal, né? Em 1950, que é o Papai Batuta aqui no Brasil. Depois, em 1952, A Família do Gênio. Esse A Família do Gênio já é um pós-morte de Frank. Em 2003, o 12 é Demais, que é o mais conhecido de todos. E em 2005, 12 é Demais 2. Agora, depois de descobrir essa história super legal, a origem de um filme bem conhecido, você vai pesquisar uma cientista qualquer e escrever o roteiro de um livro, para mim. Esse roteiro deve conter no mínimo 15 linhas. No enredo do filme, você pode contar só a história pessoal do cientista, pode contar a profissional ou unir as duas. Quero ver como é que vocês vão fazer isso. Então é isso, gente. Boa atividade, boa criatividade, né, também. E até semana que vem.